Mas família é muito mais do que momentos. Família tem propósito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele e o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito mais do que falar de relacionamento conjugal, a gente precisa entender do propósito de Deus com a família. Por que Deus criou a família? Você já provou a pensar nisso? Porque imagina, Deus na criação, Ele podia ter feito a humanidade falando: olha, reproduzam. Agora é só vocês saírem por aí reproduzindo. Reproduzam. E poderia sair reproduzindo. Mas Deus estabelece um princípio. Quando Deus cria a família, Ele cria para um fim. E é importante a gente entender isso, porque da família saem famílias. Filhos que geram filhos, como a gente acabou de ler aqui, né? Vai lá, ensina o caminho para os seus filhos, e os filhos para os filhos. A palavra de Deus deve ir percorrendo. Mas veja, de famílias saem famílias. E nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade fragilizada, uma sociedade cujos os seres humanos estão perdendo o amor, a fé. Por quê? Porque estão vivendo famílias doentes. Irmãos amados, nós estamos numa geração de famílias doentes. Maridos que não sabem ser maridos, que não sabem ser homens. Mulheres que não sabem ser mulheres. Perdeu-se o conceito de homem, perdeu-se o conceito de mulher, perdeu-se o conceito de família. E quando você tem uma sociedade desestruturada, você vai ter filhos desestruturados. Chamam isso de família moderna. Mas não é família moderna, porque nós estamos vendo a consequência emocional de famílias desestruturadas. É desestrutura. Os homens estão perdendo os conceitos bíblicos e trazendo problemas sobre si. Estamos com famílias desajustadas. Esta é uma grande realidade. A igreja, ela tem a resposta para isso. A igreja tem a solução para isso. A igreja pode mudar esse quadro. Mas o problema é que nós, como igreja, muitas vezes nos perdemos nos conceitos do mundo e, ao invés de sermos cura para o mundo, adoecemos a própria igreja. Ficamos doentes, fragilizados. E aí, amados, nós geramos problemas, não lá fora, aqui dentro. E temos filhos doentes. Então, nós precisamos entender o propósito. A gente precisa voltar. Qual o propósito? Porque é o propósito que nos faz restaurar. Sem propósito, sem um objetivo claro,
Irmãos, qualquer caminho é caminho, qualquer decisão é decisão. E é por isso que nós precisamos entender onde está a nossa âncora. A nossa âncora não está na modernidade social. A nossa âncora não está nas estruturas éticas e valores estabelecidos por uma sociedade. A nossa âncora está na palavra de Deus, porque céus e terra passam, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. E a palavra do Senhor funcionava no Antigo Testamento. A palavra do Senhor funcionava na vida de Moisés, da sua família, funcionou na vida de Josué e da sua família, funcionou na vida de Davi da sua família. A palavra de Deus funcionou na vida dos profetas. A palavra de Deus funcionou na época de Jesus, funcionou na vida dos apóstolos. A palavra de Deus funcionou para a igreja de Atos. A palavra de Deus funcionou na Idade Média. A palavra de Deus funciona hoje, porque a palavra de Deus não muda. Então, amados, a nossa âncora é a palavra de Deus. E a primeira coisa que o Senhor vai dizer é que não é bom que o homem esteja só. A palavra homem que Deus vai usar aqui é Adão. Não é bom que Adão esteja só. Essa palavra só, badad, no hebraico, significa não é bom que o homem esteja separado, isolado. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem para viver em sociedade. Então Deus vai falar, olha, não é bom que o homem esteja isolado. O homem estava só. Esse sentimento, embora o homem não houvesse pecado, mas esse sentimento era inerente à sua própria criação, porque Deus não cria o homem para ser só, é da natureza do homem. O homem foi criado para ser um ser relacional. Há uma necessidade em nós de comunicação. Guarde essa palavra, comunicação. O homem precisa comunicar, conversar. A gente fala o seguinte, a gente fala, porque mulher gosta de falar. Não, todos gostam de falar. Todos. É do homem, é do ser humano. Nós temos a necessidade de conversar. Eu lembro quando eu estava fazendo meu mestrado no Rio Grande do Sul, e aí eu fui a primeira vez sozinho, viajei sozinho de carro. E indo de carro, eu fui no primeiro dia, foram 2 dias de estrada, no primeiro dia passei o dia inteiro, as primeiras horas, eu falei, gente, como é bom eu ter um momento aqui com Deus. Eu ia cantando, orando, recitando a palavra, orando, cantando, orando, cantando, enjoando. Parei, almocei, voltei para o carro, cantando. Quando já deu umas 2 da tarde, eu falei, o que eu estou fazendo sozinho nessa estrada, gente? Pelo amor de Deus, no primeiro dia. Cheguei, eu falei assim, tomara que tenha alguém no hotel, algum recepcionista para conversar comigo. Cheguei lá, tinha um monte de recepcionista, um monte de gente, e o recepcionista, coitado, atendendo, desesperado lá. Eu falei, não dá para conversar com ninguém aqui. Fui para o quarto, e aí fui dormir no outro dia cedo, acordei, levantei, tomei meu café, peguei o carro, peguei a estrada, comecei a cantar, a orar, a recitar a palavra. Cantei, orei. Era 2 dias inteiros de viagem. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em São Leopoldo, que inclusive está alagado agora, a primeira coisa que eu fiz foi procurar alguma igreja que tivesse culto à noite lá naquele momento. Eu saí rodando pela cidade, procurando para tudo quanto era lado, igreja, tudo fechado. Eu cheguei num sábado, aí eu falei, quer saber, eu vou dormir e no outro dia eu procuro igreja. Acordei 8 horas da manhã e fui procurar alguma igreja, achei uma igreja. E fui lá, fiquei lá 8h30 esperando a igreja abrir às 9. E as igrejas no sul, elas são pequenas, tem 10 pessoas, 15 pessoas. Quando deu 9, 15, começou a chegar o primeiro irmão. E aí
foi a primeira vez que eu fui conversar com alguém depois de 2 dias. E vocês, olha, gente, diante de Deus, eu cheguei para aquele irmão que chegou, parecia que eu falei, graças a Deus, alguém para conversar. E aí eu falei, oi irmão, bom dia. Ele, bom dia. Eu vim participar do culto aqui. Eu estou viajando, eu vim de Brasília, eu vim 2 dias de viagem, eu não consigo conversar com ninguém até agora. E eu estou morrendo de vontade de conversar com alguém. Você pode conversar comigo um pouquinho? Ele riu, falou que posso. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, ai, que bom, olha, matou minha vontade. Estava necessitado de conversar. E conversamos. E no final do culto, terminou o culto, os irmãos estavam reunidos lá. E, você que tem problema de, o povo não quer falar comigo na igreja. Terminou o culto, aqueles 10, porque a igreja é tão pequenininha, que eles não têm grupinhos, ele tem o grupinho. Terminou e foi lá o grupo. Se reuniu lá. E eu fiquei aqui, eu falei assim, não, eu não estou nem aí. Entrei lá e falei, oi, gente. Qual é o assunto? Porque eu falei, eu preciso conversar. Não, é que a gente está falando aqui sobre um problema aqui da igreja. Eu falei, sim, problema de igreja eu conheço. E a gente começou a conversar. Os irmãos começaram a rir, a gente começou a conversar e fomos ficando íntimos e batemos papo e a gente conversou um monte de coisa. E eu fiquei feliz porque eu consegui falar. O homem não foi feito para estar só. A gente sente a necessidade de comunicar, de conversar uns com os outros. E isso é importante porque isto diz respeito à nossa característica, ou a característica de Deus em nós. Então nós fomos feitos para falar. E eu vou te falar uma coisa, Deus também gosta de falar. Deus se comunica com a gente direto. Por isso Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E coloca no homem o desejo de falar. Tanto é que Deus fala, olha homem, já que você gosta de falar, dá nome a todos os animais. Imagina, o homem tinha que dar nome não apenas aos animais, mas a tudo. Então, para onde o homem olhasse, ele ia dar nome. E ele ia conversando, ele ia falando, ele ia falando, ele ia falando. As coisas iam dando sentido com a palavra do homem, porque o homem foi feito para falar. Você foi feito para falar. Então, não devemos ficar calados, devemos falar. Então, a gente tem aqui Deus falando, olha, não é bom que o homem esteja badad, calado, dividido, separado, isolado, solitário. E aí Deus fala o seguinte, no hebraico a palavra etzer, faça-se uma auxiliadora, uma ajudante, alguém para que ele possa comunicar. A mulher foi feita para conversar com o homem. Então, quando o homem fala assim, não, porque a mulher fala demais, não, ela é só uma auxiliadora. Você já viu jogo de futebol? Você tem o narrador e tem o comentarista. A mulher é comentarista. E a ideia é essa. É que se converse. É que os dois possam falar, faça-se, ou ser uma ajudante. Agora, o interessante é que essa palavra ajudar não significa apenas caminhar do lado. A ideia de ajudar aqui, essa palavra etzer, significa manifeste-se. A mulher foi feita para se manifestar. A mulher foi feita para estar corajosamente, literalmente a palavra etzer significa isso, estar corajosamente em frente. A palavra etzer, auxiliar, significa opor-se. A mulher foi feita para ser oposição do homem. Não é para brigar com o homem. Deixa eu já explicar aqui, ó. Que eu já vi irmã fazendo assim aí. Fala Deus, né? Não. Não, a ideia de oposição, você sabe o que é aqui? É estar na frente do homem,
Veja só, deixa eu mostrar para vocês entenderem o que Deus estava dizendo. O homem foi feito à imagem de Deus, certo? Quando Deus olhava para o homem, quem Deus via? Olha, gente. Imagem, Deus criou o homem o quê? A imagem de quem? Quando Deus olhava para o homem, quem Deus via? Deus. Deus cria a mulher, o quê? Imagem de quem? Do homem. Quando o homem olhava para a mulher, quem ele via? Ele. O homem se via na mulher. Portanto, o que você faz na frente de um espelho? Corrige as suas imperfeições. Você vai ver onde que o cabelo está assanhado. Você vai ver como é que está o seu rosto. Você vai fazer a barba, o homem. A mulher vai fazer sua maquiagem. Ela vai ver onde ela errou na maquiagem. O espelho existe para que a gente possa corrigir as nossas imperfeições. A mulher foi feita para refletir o homem. Portanto, quando o homem olha para a mulher, ele é aperfeiçoado. A mulher tem a missão de aperfeiçoar o marido. Ela vai apresentar as falhas. Ela vai ser a maior incentivadora, motivadora para que o homem seja transformado. Porque o homem não tem parâmetro. O homem olhava para Deus, mas o homem só via Deus. Agora o homem olha para ele e ele se vê na mulher. E ele se corrige na mulher. Ele se aperfeiçoa na mulher. A mulher foi feita para ser auxiliadora do homem. Isso significa Etzer, que significa também se opor ao homem, ou seja, ela era oposta ao homem, ela estava diante do homem para que o homem pudesse ser aperfeiçoado. Esta é a ideia. Essa palavra oposição não é de brigar contra, é de contrastar, é de expor. Então elas expõem o homem para que o homem pudesse ser aperfeiçoado. Não é uma briga. Não é um ringue, é um complemento, é um aperfeiçoamento. Por isso, a família tem um propósito, comunicação, aperfeiçoamento. Veja, só podem ser aperfeiçoados quando a gente se comunica. Você tem que abrir sua boca, você tem que falar. Nesse mês da família, é importante a gente entender, irmãos, que uma das coisas que Satanás mais trabalha é para tirar a comunicação da família. E uma das coisas muito eficazes para tirar a comunicação da família se chama celular. O marido não conversa com a mulher não conversa com o marido. Os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. O celular está tirando o tempo da família. Eu me lembro, quando eu era criança, nós não tínhamos celular naquela época, não que eu seja velho. Mas é porque o celular é muito recente. E eu lembro que naquela época nós não tínhamos celular. Então nós brincávamos na rua, nós conversávamos, sentávamos, contávamos histórias. E a gente sentava em casa, às vezes faltava luz, a gente sentava na sala escura, acendia a vela. E, por vezes, meus pais contavam histórias. E eu lembro de histórias que minha mãe era muito boa em escatologia. Porque minha mãe contava sobre a volta de Jesus num terror que a gente faltava fazer xixi nas calças. Ela falou, vocês estão vendo? O capeta vai se levantar nos últimos. Eu falei, gente, pronto. Como é que não se converte com minha mãe? Contava as histórias dela.
E a gente ficava lá, ouvia as histórias, a gente brincava no escuro, a gente tinha tempo para conversar. Tinha tempo para sentar, para a gente contar as nossas histórias, para a gente ouvir, para a gente brincar. A gente tinha esse tempo porque não tinha o celular. A gente ia dormir juntos no quarto, dormia com a minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, eu, minha irmã, meu irmão. A gente conversava à noite. Valéria contava as histórias dela. Valéria sempre gostou de conversar, quem conhece Valéria sabe, né? E aí a gente dormia, a gente tinha tempo para conversar até dormir, a gente tinha tempo para brincar, a gente tinha tempo de se comunicar. Hoje em dia não tem isso. Os jovens não se comunicam, as crianças não se comunicam, os pais não se comunicam. O homem foi feito para conversar, para se comunicar. E é isso que a Bíblia me ensina aqui. Mas no versículo 24, para encerrar, a Bíblia diz assim: deixará o homem o pai e a mãe e se unirá. Repita comigo, unirá. Geralmente, a palavra usada para unidade é errad, que significa um, mas significa também unidade. Mas não é essa a palavra usada aqui no hebraico. Portanto, Deus não está falando de uma unidade apenas, Ele está usando a palavra dabak. A palavra dabak significa pegar pela perseguição, necessidade de pessoas. Vem cá, Crisiane, eu vou mostrar para vocês o que é se unirá na Bíblia. Olha só. Vem cá, mas é minha esposa, gente, gata desse jeito só pode, né? Vem cá. Tudo bem? Olha, vai andando para o piano lá. Unirá na Bíblia é isso aqui, ó. Tomar pela força e agarrar. Isso é unirá na Bíblia. Nadak. Veja, é nabak, né? Que significa isso, unirá. Então, ela vai lá, se toma pela força, puxa e agarra. Os maridos querem fazer isso com a esposa, nabak? É isso que é nabak. Agarra sua esposa aí, isso aqui é nabak. Tomar pelo esforço. Obrigado, irmão. Então, o que acontece? Isso é nabak. Pegar pela perseguição, necessidade de esforço. Agarrar. Por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia diz assim, o homem vai deixar o pai e a mãe e vai agarrar a sua esposa. Sabe por que tem que agarrar? Porque, irmãos, não nasce. Deixa eu falar aqui para os solteiros. Pega a unção aí, solteiro. Solteiro fica assim, ó. Eu vou esperar de Deus. E Deus já falou, olha, eu já fiz o homem para a mulher para o homem. Aqueles que me servem fazem parte do meu povo. Eu quero que vocês casem com homens de Deus e mulheres de Deus. Agora a escolha é de vocês. Para de ficar orando, pedindo, porque eu já dei. Deus já deu. Só que está faltando o homem deixar pai e mãe e Nabaque. Você tem que ir lá, meu irmão. Pegue a sua esposa. Vem cá, varoa. Maridos, Nabaque. Você tem que pegar a sua esposa. É esforço. Por que a Bíblia fala isso? Porque tem que ter comunicação. A palavra Nabaque, ela tem a mesma raiz da palavra davar, que significa palavras. Isso significa que Deus constitui a família. É aí que eu quero chegar com vocês. Para que existe a família? A família é o ambiente da palavra.
É por isso que eu quero que você entenda, meus irmãos, que há um propósito muito sério na família, porque é na família que a palavra de Deus deve ser enaltecida, porque família é lugar de comunicação. Por isso, pai, você não vai ter filhos para formá-los para ser bons cidadãos. Não, você vai ter filhos para levá-los ao reino de Deus. As palavras, pai, que saem da sua boca devem ser vida para os seus filhos. Sabe de uma coisa, mãe? Não pode haver palavras de murmuração. Mãe, da sua boca deve ter palavra de vida, deve ter palavra de Deus. Davar. Uma família se une, Dabaque, pelo davar, pela palavra. E se nós fluirmos a palavra de Deus no nosso lar, nós vamos ter a vida de Deus em nossa casa. E era isso que Deus estava falando. Deus está falando não apenas, não era uma unidade de abraçar, de se tornar um, de olhar, não. É de palavra. É pela palavra que a gente se une, mas é pela palavra que a gente se separa. É a palavra, é pela palavra que a gente edifica, mas é pela palavra que a gente destrói. É pela palavra que Deus se revela, mas é pela palavra que nós revelamos também as trevas. E Tiago vai falar isso no capítulo 3, da mesma boca procede bênção e maldição. Irmãos, não é conveniente que façamos isso. Deve haver dos nossos lábios, davar. Os dois serão uma só carne. Portanto, eu quero que você entenda que através da palavra, os dois se unem e se tornam uma só carne. A palavra carne em hebraico significa que é bazar. A palavra basar ou bazar, em hebraico, significa, essa palavra bazar, carne, também significa boas novas. Boa notícia. Escuta. Quando o casal se une na carne, eles estão anunciando uma boa notícia. Porque casamento é comunicação. Família é comunicação. Por isso, queridos pais presentes nessa noite, em nome de Jesus, o que está saindo da sua boca? Quais são as palavras que saem da sua boca? Que sejam palavras que unam, que sejam palavras que tragam as boas novas do reino de Deus, porque unir-se na carne é unir-se no evangelho. Bazar. Queridas mães, que palavras estão saindo de sua boca? Porque palavras curam, mas palavras ferem. E nós precisamos entender, amados, que nós temos uma arma poderosa, a nossa boca. A família, ela é constituída pela palavra. Os maridos conquistam as esposas pela palavra. As esposas são conquistadas pelo marido pela palavra. Os pais educam os filhos pela palavra. O nosso caráter é moldado pela palavra. Portanto, fomos salvos por causa da palavra. Somos curados no espírito, na alma e corpo por causa da palavra. E a palavra, ela precisa ser o centro das nossas famílias. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quer ter um lar segundo o coração de Deus, a palavra de Deus precisa estar na sua casa. Porque se não houver palavra na sua casa, você não terá vida de Deus. E você não terá o propósito final da família, que é revelar a imagem de Deus. Vocês entendem? Quando você vai para Gênesis, você entende
o propósito inicial da família. E porque Deus criou a família. Maridos que deixam de se comunicar com a esposa, têm dificuldade de se comunicar com a esposa. Esposas que têm dificuldade de se comunicar com os filhos, com o marido. De abrir coração, e quando vão conversar é só para reclamar um do outro. Isso não é conversa, isso não é comunicação. A Bíblia diz que se alguém for falar, fale segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, é na crise que nós sabemos a fé que temos. E se tem maridos que estão com problema com esposa, esposa com marido, pais com filhos, filhos com pais, qual é o segredo? A palavra de Deus. É pela palavra de Deus que as coisas se consertam. Chame a palavra de Deus para dentro de você. Chame a palavra de Deus para a sua casa. Chame a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, o poder de Deus, que traz o evangelho de Deus para todo aquele que crê. Por isso, amados, não abandone a palavra de Deus. Que sejamos cheios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus edifica o seu lar, constrói a sua vida, fortalece o relacionamento e cura as feridas da sua casa. Ai, pastor, mas eu estou passando um momento com meu filho custoso, minha filha custosa, meu marido, minha esposa. Deixa eu te falar uma coisa, se você foi chamado por Deus para falar a palavra de Deus, e pela palavra de Deus você foi construído, edificado, formado, fale a palavra. Ela é o nosso DNA. O nosso gene é a palavra de Deus.